Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E as manifestações aqui no tema do primeiro comentário do Neumann, que está aqui com a gente nesta segunda-feira. Bom dia, Neumann. Bom dia, Raíssem Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Oi! Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Paula Marinho. Bom dia, ouvinte da Rádio Estadão, aquele que quer saber de 100%, não quer só ficar com 99,99%. Tá bom, vamos começar com as manifestações e as notas óbvias, né, que foram divulgadas pelos alvos. Platitudes totais, né? Bom, vamos, como diria o Jack o Estripador, por partes. Em primeiro lugar, eu fui a Paulista observar ontem a manifestação e fiquei muito impressionado com a paz, a tranquilidade, o exato oposto daquela manifestação de Brasília que queimaram um carro e das quais só se reclama da polícia que teria agido com violência. Ninguém reclama da violência dos black blocs. Pelo menos eu não me lembro de ter visto reclamações de políticos importantes, de figuras celebradas na sociedade brasileira contra aquilo. As manifestações no Brasil inteiro, pelo que eu pude perceber também ao ver o noticiário, foram pacíficas, tranquilas e, portanto, democráticas. Bom, a segunda observação que eu quero fazer, porque eu não tenho ouvido muita gente falar nisso, é que as manifestações também repercutiram uma espécie de sinal de trégua que foi dada ao presidente Temer. O presidente Temer foi ao velório dos passageiros do voo, da tragédia, do voo da Chapecoense para Medellín, e primeiro ele foi para o aeroporto, anunciou que não iria para a Arena Condá, e depois foi para a Arena Condá, e na Arena Condá ele se manteve discretamente e não foi vaiado, nem foi aplaudido. Isso também aconteceu nas manifestações. Não que ele tenha ido para nenhuma manifestação, mas ninguém se manifestou contra nem a favor dele, pelo menos em volume suficiente para chamar a atenção em todas as manifestações que, aliás, mais uma notícia importante, elas ocuparam o Brasil de cabo a rabo, norte a sul, a Iapoque a Chuí, Ponta de Seixas na Paraíba até Corumbá, e não aconteceu nada que possa deslustrá-las do ponto de vista da violência, nada em lugar nenhum. Uma outra observação é que, como foi dito aqui na abertura dos nossos trabalhos hoje de manhã, esteve longe de reunir a multidão que se reuniu para o impeachment de Dilma. Essa é uma mensagem também para a esquerda. Para a esquerda perceber, os apoiadores de Dilma, de Lula e do PT, que não há por parte da sociedade brasileira nenhum apoio a Dilma. O Temer não está recebendo um apoio nem está sendo execrado, mas a Dilma foi execrada por multidões muito maiores do que essa e por uma manifestação da opinião pública muito maior do que essa. Quer dizer, a Dilma está mais suja, né, mais impopular do que o Congresso Nacional, que agora é o personagem deste meu comentário. O Congresso Nacional pensou que ia dar um golpe de João sem braço e, na calada da madrugada, aprovou um monte de emenda depois de ter feito um passa-moleque, né? Por 451, mais 3 abstenções, aprovou o relatório, o plenário aprovou o relatório do Onyx Lorenzoni na comissão especial, para depois aleijá-lo, deformá-lo em várias emendas com votações expressivas. E o que eu chamo a atenção aqui, tem muita gente falando que, olha, a Câmara é autônoma. Só que a votação foi espúria por um motivo muito simples. O relatório foi discutido amplamente, o relatório foi discutido na comissão, com a sociedade, os procuradores foram lá defender, acho que de uma forma imprópria, mas foram, todo mundo foi ouvido. Aí na calada da madrugada, uma emenda de meia-noite, 9 emendas de meia-noite, uma belíssima, uma precisa definição do juiz Sérgio Moro, tudo aquilo foi deformado e a população foi para a rua para dizer que está atenta.
e sobretudo, para avisar o Senado que o Senado se cuide. Porque o que aconteceu é que a Câmara deu uma de quem não está assim meio de um sem braço mesmo, né? E a população diz, olha aqui, nós estamos vendo, nós elegemos vocês. É claro que o sistema eleitoral no Brasil é tão complicado que fica muito difícil você imaginar que o eleitor vai poder punir deputado por deputado. Pode ser que haja uma grande renovação na composição da Câmara, não do Senado, porque o Senado tem 8 anos de mandato, é outra coisa, né? Mas é muito difícil no voto proporcional você exigir que a população puna à altura, mesmo quando ele se dirige a determinadas personagens. Por exemplo, Renan, que agora virou Helnan, né? Só todo mundo nas redes sociais chama de réu. Ele é réu lá no Supremo Tribunal Federal de um caso meio esquisito, levando dinheiro, pegou de uma empreiteira para sustentar a filha fora do casamento. E também o nosso filho do César Maia, lá, o Rodrigo Maia. Sobrou para ele, o Bolinha, O Bolinha fez uma grande manifestação de autonomia institucional defendendo a Câmara, o que parece muito óbvio, e nenhuma emenda entra na Câmara e sai incólume dela, para o bem ou para o mal. Os procuradores da Força Tarefa demonstraram uma certa ingenuidade quando imaginaram que, com o povo na rua apoiando, eles poderiam manter o que foi acordado com o Onyx Lorenzoni. Isso não funciona assim na Câmara. E para o mal, no sentido de que basta ver os autores das emendas vencedoras. Carlos Marum, soldado de todas as batalhas de Eduardo Cunha, que está agora na prisão em Curitiba. O Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, né? E por fim, o último lá o Afonso Florense, do PT da Bahia, mostrando que o PT mandou. O PT, que está sendo rejeitado, está sendo rejeitado desde 2013 nas ruas, continua mandando lá nas gestões de Rodrigo Maia na Câmara e de Renan Calheiros no Senado. Quanto a Rodrigo Maia, ele mostrou que está substituindo com altura, inclusive no repúdio popular, né? Ainda não está com a força contra que o Cunha estava, mas está caminhando para isso, né? Se ele continuar com aquela arrogância com que ele se dirige a respeito da população, ele vai longe em matéria de impopularidade. A força da instituição que ele tentou incorporar não lhe serviu de blindagem. Em relação ao que houve como consequência para servir de perspectiva para a semana, é muito duvidoso que o Renan reaja à altura, além da nota oficial, que é de uma platitude absurda, né? Faz de conta que não é comigo, né? É muito provável que ele ponha para votar o tal do abuso de autoridade, prejudicado ainda mais pelo fato do relator ser o Roberto Requião. Roberto Requião, nas redes sociais, receitou alfafa para o povo que foi à rua. Não é uma atitude, digamos, nobre de um parlamentar. Assim, pelo que eu conheço do Requião, é muito provável que ele tenha aprovado. Porque para você como é que ele pode receitar, né? Sem ter provado antes? E eu acho que ele aprovou, né? Já que o povo se reúne na rua e ele desafia o povo, mandando o povo provar, é porque ele não apenas provou, como aprovou, né? E o Roberto Requião não é, como se vê, uma pessoa conhecida pelo seu equilíbrio emocional. Já tomou gravador de jornalista. O Roberto Requião usou o motorista da campanha dele, interpretando o papel mentiroso, cujo texto foi produzido no escritório de campanha dele, isso foi provado pela Polícia Federal, mentindo claramente para o cidadão e ganhando a eleição. Ele estava perdendo para o Zé Carlos Martinez e colocou um motorista dizendo que era um pistoleiro a serviço de Oscar Martinez, o pai de Zé Carlos Martinez. E depois, como acontece muitas vezes no Brasil, o processo foi
as calendas e terminou havendo uma prescrição. De qualquer maneira, a manifestação do Requião em relação ao povo demonstra claramente que Requião não tem nenhum compromisso, nem com a sanidade mental, nem com o seu papel de representante do povo. Ele está, como se diz, como é que é mesmo? Vagando e andando, é isso? Não é com V que começa. Não, né? Pois é, mas é o que ele está em relação ao povo, né? E ao mantê-lo ao nomeá-lo como relator e ao mantê-lo, é muito provável que o Renan vai abrir essa votação. O que não é provável é que ele ganhe. Eu acho bastante improvável, depois dessas manifestações, que ele tome outra surra. Mas como ele está desesperado, querendo se salvar de qualquer maneira... Bom, quero também destacar a essas alturas que foi completamente fora da sintonia do povo, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostrando que não está à altura de seu papel na história de altura da maior revolução social do Brasil, que foi o Plano Real, ao deixar dúvidas sobre a estabilidade de Temer e das instituições, pregando eleições diretas que não são previstas na Constituição, numa entrevista a uma TV de cabo, de pouca audiência, mas que teve grande repercussão, porque é a palavra dele, né? Então, esse tipo de coisa reprovado pelo povo nessas mobilizações e protestos, devia dar um alerta para esse tipo de gente, boca e roto, que fica xingando o povo, ou então cuspindo na Constituição, como foi o caso do Fernando Henrique. Tá certo. Quer ouvir um trechinho lá do que... Eu gostaria de ouvir... Paulista? Eu gostaria de ouvir agora aqui na rádio, transmitir para os nossos ouvintes, o que eu ouvi na Paulista ontem, às 4 horas da tarde. Fora, Renan! Pois é, o povo gritou isso. Aliás, apenas para registrar, eu estava na hora que tocaram o hino nacional e eu sou uma besta, porque toda vida que eu ouço o hino nacional, num jogo tipo Ibis e Milionários da Colômbia, eu choro. E chorei na Paulista. Bom, muito legal. Agora, só um detalhe a mais, nunca é demais relembrar, né, o Neumann? Essa votação toda lá na Câmara, enquanto todo mundo chorava a tragédia da Chapecoense, né? De qualquer maneira, eu acho que foi muito oportunismo e isso só serve para deslustrar os senhores deputados que votaram dessa forma, mas eu acho que se não houvesse Chapecoense, teria sido feita a mesma coisa. Sim. Porque não tem como evitar Isso sim. Essa manifestação, que é, sobretudo, uma manifestação duvidosa do ponto de vista constitucional, porque um enfrentamento de maioria, sim, mas de maioria desinformada e que rasgou uma espécie de contrato feito antes entre várias personalidades, e o processo legislativo, ele se encerra na votação, a votação é que decide, mas ele vem precedido por outros elementos de negociação, como foi o caso do relatório de Onyx Lorenzoni sobre as 10 medidas contra a corrupção, e que se transformou esse relatório ao contrário. O que eu estou chamando essa atitude eu estou chamando de menos Lava Jato.